de binários, Prêmio TJG de Produtividade e CNJ de Qualidade. Todos os magistrados, magistradas, senhor presidente, senador Orlando Crispim, Corregedor-Geral da Justiça, senador Marcos da Costa Ferreira, doutor Reinaldo Dutra, Daiane, Brena, doutora Patrícia Bretas, diretor do Foro da nossa capital e demais participantes das comarcas de todo o estado de Goiás, nosso muito obrigado a todas e a todos. Para a abertura desse evento, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Leandro Crispim. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas e todos, magistradas, magistrados, servidoras, servidores. Inicio essa abertura registrando a minha satisfação em dialogar com quem sustenta no cotidiano a prestação jurisdicional do Estado de Goiás. Senhoras e senhores, o webinário integra uma agenda institucional voltada à qualificação da gestão judiciária, por meio de informação precisa, leitura adequada dos indicadores e alinhamento entre pessoas, métodos e ferramentas. O prêmio TJGO de Produtividade e o CNJ de Qualidade expressam uma diretriz objetiva do Poder Judiciário brasileiro. A justiça contemporânea exige capacidade de resposta, organização de fluxo, previsibilidade administrativa e o uso responsável dos dados que orientam decisões de gestão. Indicadores existem para orientar escolhas, corrigir rotas e qualificar os resultados. Ao longo dos últimos anos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás consolidou uma cultura de governança orientada por dados. Esse percurso exigiu técnica, método e cooperação interna. Houve avanço na compreensão do índice de atendimento à demanda, da taxa de congestionamento líquido, dos painéis de monitoramento e dos efeitos concretos dos registros processuais lançados nos sistemas oficiais. O propósito do webinário está exatamente neste ponto: criar entendimento comum, harmonizar procedimentos, garantir que o trabalho jurisdicional realizado diariamente seja refletido de forma fiel nos indicadores que projetam a atuação do tribunal em âmbito nacional. A programação contempla diversos eixos relevantes da gestão judiciária, como a apresentação da página do prêmio TJGO de produtividade, a leitura qualificada dos indicadores, o uso dos painéis de acompanhamento, o alinhamento entre gabinetes e escrivanias e a utilização do SIGA-TJ com apoio à gestão. Dentro desse conjunto, ganha relevo um ponto específico, objeto do ofício circular número 28, encaminhado pela presidência, relativo à obrigatoriedade do correto lançamento da audiência de custódia no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Conselho Nacional de Justiça estabelece expressamente o preenchimento do CPF da pessoa custodiada, o lançamento do evento, aspas, audiência de custódia e análise da prisão, e o registro integral dos dados sociais exigidos. Trata-se de exigência vinculada aos critérios do prêmio CNJ de qualidade, com aferição mensal e reflexos diretos na avaliação institucional do tribunal. Por essa razão,
a orientação merece atenção desde já, em especial por magistradas e magistrados que atuam em audiência de custódia, inclusive em regime de plantão. O webinário traz, inclusive, orientação prática, com explicação passo a passo sobre o correto preenchimento do sistema PNMP, de forma clara e objetiva. Quero aqui aproveitar esse webinário para registrar o meu agradecimento ao desembargador Marcos da Costa Ferreira, Corregedor-Geral de Justiça, ao doutor Reinaldo Dutra, juiz auxiliar da presidência, ao senhor Vinícius Teixeira, coordenador judiciário, senhora Brena Martins, secretária do Núcleo Gestor de Governança e Metas, ao senhor Antônio Pires, diretor de Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Estatística, ao senhor Diego César, diretor de Planejamento e Inovação, a Daiane Mara, secretária-geral da Presidência, e a Escola Judicial, na pessoa do desembargador Jerônimo Pedro Vilas Boas. Estendo meus agradecimentos a todas as equipes envolvidas, cujo trabalho técnico e administrativo viabilizaram a realização deste espaço formativo. Desejo um excelente webinário e um bom aproveitamento das exposições que serão feitas aqui hoje. Meu muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado, senhor presidente. Também nós saudamos, está assistindo, a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, ouvidora do Poder Judiciário Goiano. Desembargadora, obrigado pela participação. Com a palavra, doutor Reinaldo Dutra, juiz auxiliar da presidência. Ele vai falar sobre a obrigatoriedade do plantão. Primeiro, doutor Reinaldo, nós temos a palavra do desembargador Marcos da Costa Ferreira. Desembargador Marcos, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma satisfação muito grande, nesse final de tarde aqui do dia 26 de janeiro de 2026, poder me dirigir aqui a diversos colegas, poder, antes de tudo, quero saudar a todos na pessoa, todos os homens na pessoa do nosso presidente desembargador Leandro Crispim e todas as mulheres na pessoa da doutora Patrícia Bretas, diretora do Foro da Comarca de Goiânia, que tem sido para nós dois baluartes aqui, que tem nos ensinado muito ao longo desse tempo que temos a oportunidade de participar da administração. E eu serei breve aqui apenas para externar aos colegas, para externar aos nossos queridos servidores, aos quais considero também colegas. Eu, esse ano, vou completar 50 anos de Poder Judiciário, desde quando eu ingressei aqui em 1976 para 1977, ainda com 12 anos de idade, como um auxiliar de uma escrivania. E de lá para cá eu continuo aqui até hoje e pretendo encerrar meus dias também por aqui. Então eu considero a todos nós como colegas verdadeiros que somos, porque nós conhecemos a realidade do Poder Judiciário, sabemos das suas agruras, sabemos das suas dificuldades e sabemos também a dor e a delícia de ser o que somos. E nós somos hoje tetradiamantes no país. E eu tenho certeza, meus amigos, que quando muitos de nós aqui começaram no Poder Judiciário e outros que começam agora, não tinha ideia do que seria um Tribunal de Justiça do pequeno estado de Goiás, do coração do Brasil, superar tantos e diversos grandes tribunais do nosso país. E eu tenho certeza que acontece com todos vocês, como acontece comigo. Eu tenho extremo orgulho de pertencer a esse tribunal. Onde eu chego e as pessoas dizem, olha, vocês são um diamante, e aquilo nos enche. Porque, em verdade, nós estamos acostumados muito mais a receber pedradas do que receber um botão de rosa. Nós estamos acostumados muito mais a ser objeto de crítica do que qualquer tipo de elogio. E hoje não. Hoje nós estamos empoderados, nós estamos firmes, nós estamos tranquilos. Nós temos, todos nós, um semblante tranquilo daqueles que podem ser considerados os melhores.
e certamente ninguém fez isso sozinho. As gestões anteriores do tribunal começaram, obviamente, um trabalho que está sendo muito bem tocado, conduzido e ampliado pelo desembargador Leandro Crispim, no sentido de deixar claro para todos nós algo que a minha amiga a doutora Patrícia Bretas diz em todos os encontros regionais que nós participamos, que sem gestão nós jamais seríamos o que somos. E é a pura verdade. E para que a gente chegue a esse patamar de excelência que nós estamos chegando, com diversos títulos nacionais, e só para que tenha uma ideia, além do diamante que nós conquistamos no ano passado, no primeiro ano de gestão do desembargador Leandro Crispim, foram mais de 21 títulos nacionais como um tribunal de destaque no nosso país, à frente dos grandes tribunais e também dos pequenos. E às vezes a gente se vangloria de estar à frente dos grandes, mas estar à frente dos pequenos também é muito difícil, porque nós somos um tribunal de médio porte que certamente tem muito mais dificuldade de superar os problemas do que um tribunal de pequeniníssimo porte. Um tribunal com 13 desembargadores, com 20 comarcas, enquanto nós temos mais de 100 comarcas com 78 desembargadores. Então, é muito importante isso para nós. E isso só foi conseguido e conquistado através disso que nós estamos fazendo aqui hoje. Desse que é o primeiro webinário previsto nesse ano, para que nós consigamos manter esse padrão de excelência, que não é só um título para nós pendurarmos na parede e dizermos nós somos diamante. Na verdade, o reflexo de tudo isso que acontece no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás hoje se dá muito mais na nossa ponta, no nosso cliente final, no nosso destinatário próprio, que é o jurisdicionado, que tem encontrado uma recepção melhor, uma recepção mais calorosa, que tem encontrado decisões mais rápidas, que tem encontrado decisões efetivas e justas, e que, se por acaso não estão de acordo com aquilo que ele espera, de ter também a possibilidade de um recurso que vai ser apreciado em tempo hábil, em tempo breve, para que a gente não cometa a injustiça de distribuir a justiça tardiamente. Rui Barbosa assim já dizia. E certamente que nós estamos conseguindo fazer justiça com rapidez, com eficiência, com custos sendo reduzidos, certamente por conta dessa gestão. E a gente pensa, olha, o prêmio todo ano é a mesma coisa. Não é. Para esse ano nós tivemos muitas alterações. E se nós não tivermos essa oportunidade de trocarmos ideias aqui com aqueles que estão inteirados da necessidade de velocidade que nós temos para conseguir manter o nosso nível de excelência, certamente nós não conseguiremos repetir. Muitas coisas mudaram, outras foram aprimoradas, e o que nós devemos fazer aqui agora é tentar entre nós cada vez mais ter esse diálogo sincero, olho a olho, frente a frente, para que nós consigamos, ouvindo com a escuta ativa e explicando da melhor maneira e mais compreensível possível aquilo que nós devemos fazer para que o nosso tribunal continue nos enchendo de orgulho, de alegria, de ser um diamante na constelação do judiciário do poder brasileiro, do Estado brasileiro. Eu não quero mais me alongar, eu desejo que todos tenham aí um excelente webinário, que todos nós possamos aprender um pouquinho do que vai ser dito aqui hoje, e por isso vai fazer com que nós saiamos daqui muito mais ricos do que quando entramos. A riqueza financeira, muitas vezes, é muito inferior à riqueza do saber. E todas as vezes que a gente aprende alguma coisa, nossa mente se dilata de tal forma que jamais vai voltar a ser o que era, porque agora nós somos o que éramos ontem e mais a experiência de hoje. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, senhor presidente, queridos amigos. Desejo que tenhamos um excelente webinário, que tenhamos um aprendizado muito grande, que possamos estar juntos aí durante esse ano, buscando cada vez mais fazer com que o nosso tribunal evolua, cresça e que nossos jurisdicionados sejam bem atendidos. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, vereador Marcos. Boa tarde. Agora sim, com a palavra, doutor Reinaldo Dutra, juiz auxiliar da presidência. Doutor Reinaldo, boa tarde. Obrigado, Roberto. Cumprimento o desembargador Leandro, o desembargador Marcos, da Costa Ferreira. Agradeço pela presença, pelo prestígio de estarem aqui nos auxiliando nesse webinário. Um webinário muito importante que já conta com 930 pessoas apenas na nossa sala Zoom e mais aquelas pessoas que ainda nos acompanham pelo YouTube. Então, por isso, eu também gostaria de agradecer a todos os colegas
magistrados que estão dedicando seu tempo para nos ouvir aqui com paciência. Em nome da doutora Patrícia e do doutor Everton, eu agradeço aos meus colegas juízes que estão nos acompanhando. Também todos os servidores que nos acompanham, e eu os agradeço também em nome da Iene e da Brena, que trabalham mais diretamente conosco aqui. Pois bem, o que me coube falar aqui um pouco é relacionado à atuação de magistrados e servidores no plantão com foco. Podia parar o compartilhamento, por favor? Com foco na atuação no plantão judicial. Por quê? Porque sabemos que os magistrados e servidores cuidam da sua vara como se fosse a melhor coisa, a sua casa, e tratam ela com todo o carinho e dedicação. Lá na sua vara, os juízes e servidores mantêm as classes e os assuntos atualizados, mantêm o cadastro de CPFs nos processos, mantêm os dados processuais adequados e, eventualmente, quando são convocados para o plantão, pelo excesso de trabalho e por ser um serviço extraordinário, por vezes algum detalhe fica a desejar. Então, é muito importante que todos juízes e servidores que atuam no plantão também tenham total dedicação e empenho no cadastramento correto das movimentações TPUs, das classes, dos assuntos e de outros dados que serão detalhados aqui e são novidades, como o desembargador Marcos bem mencionou, do atual prêmio CNJ de qualidade. Então, a gente espera que, com essa capacitação, a gente consiga alcançar indicadores que são novos, mas exigem muito a participação, principalmente dos colegas plantonistas. Eu queria deixar um aviso para aqueles que, eventualmente, analisam medida protetiva de urgência, que utilizem as TPUs corretas, conforme já foram qualificados em vários webinários. Tá? Porque isso acaba por prejudicar a unidade judiciária do expediente que tem que fazer a correção. Além disso, se atentem bem, a classe cadastrada está correta? Se não estiver correta, ou faça a correção ou determine a correção. O assunto é correto? Também é importante que seja feito saneamento ainda durante o período de plantão, para que a unidade judiciária e o tribunal como um todo não seja prejudicado. Mas para além disso, desse trabalho que já é ordinário, que a gente já realizou capacitação, neste ano o CNJ trouxe uma novidade. Nas audiências de custódia, será necessário que um magistrado questione a pessoa apresentada o seu CPF e faça o lançamento do CPF dessa pessoa no Banco Nacional de Prisão. Então, é muito importante que a equipe do gabinete do juiz esteja atenta a essa exigência para que a gente consiga ter o dado adequado. Para vocês terem uma ideia, o CNJ exige que mais de 90% dos eventos de audiência de custódias lançados no BNMP estejam com CPF preenchido. Então, não podemos perder nenhum CPF de nenhuma pessoa apresentada. Esses dados têm que estar no sistema. Mas vão me falar, mas tem pessoas que não apresentam CPF e não têm CPF. Nesse caso, é a exceção. E na exceção, a gente tem que tratar como exceção e até garantir que essa pessoa tenha acesso a essa documentação. Aí a gente parte para outra conversa. Então, o pessoal, durante o expediente, deve buscar o saneamento, realizar o cadastro de CPF dessa pessoa, provocar a Polícia Penal a também trabalhar nesse sentido, etc. Mas aqueles que têm CPF, o dado tem que ser conseguido na audiência de custódia e lançado corretamente no Banco Nacional de Prisões. Além disso, é importante que pergunte a raça, a cor, a identidade de gênero, a orientação sexual, a escolaridade, a situação de moradia. Todos esses dados são exigências agora do CNJ. E se a gente não preencher,
esses dados corretamente, corremos o risco de perder 55 pontos na avaliação do Prêmio CNJ de qualidade, o que pode comprometer a nossa certificação diamante no eventual resultado final do próprio CNJ. E como foi bem dito aqui, nós queremos manter o atual cenário por diversos fatores. Somos um tribunal diamante e queremos nos manter assim. Então é importante o trabalho individual e de cada um, para que, trabalhando corretamente, a gente consiga manter esses dados atualizados. Além disso, eu gostaria de trazer um recado muito importante para aquelas pessoas que trabalham em varas de execução penal. Outro item que é urgente que a gente tenha em mente que temos que resolver até o dia 31 de janeiro são os incidentes de término de pena da execução penal. Nós temos uma equipe da DPE trabalhando nisso, mas é importante que em cada unidade, cada magistrado, olhe o seu incidente, tá lá no CEU, incidente de término de pena, analise, aprecie até o dia 31 de janeiro, porque a gente precisa dessa avaliação para que a gente continue também conseguindo os pontos do CEU. Então, para não tomar mais o tempo de todo mundo, haverá um detalhamento aqui do que eu falei pelo Vinícius, da coordenadoria da diretoria do Foro de Goiânia, e entre outros assuntos. Eu espero que o webinário seja produtivo, que as dúvidas sejam sanadas, mas continuamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, seja de magistrado ou de servidor, para que a gente possa seguir nesse sentido. Sempre colocar o Tribunal de Justiça, seus magistrados e servidores, num patamar de excelência, que é o que o presidente Leandro Crispim sempre nos alerta e sempre busca que a gente caminhe nesse sentido. Muito obrigado pela atenção de todos e devolvo a palavra ao Roberto Nascimento. Obrigado, doutor Reinaldo, para falar sobre coordenadoria, né? De inclusão do evento, audiência de custódia e análise de prisão do BNMP, Vinícius Teixeira da Silva, coordenador do Judiciário da Diretoria do Foro da Comarca da nossa capital. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, obrigado, Roberto. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, quero agradecer ao presidente desembargador Leandro Crispim, ao corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcos da Costa, e ao juiz auxiliar da presidência, doutor Reinaldo, pela condução e pela oportunidade de estar aqui expondo para os senhores e senhoras. Só vou fazer um compartilhamento de tela aqui, só um minuto. Bom, minha missão aqui hoje é explicar a nova regra de pontuação, o plano de pena justa previsto na portaria do CNJ 471 de 2025, que vai considerar todos os eventos e peças expedidos de 1º de janeiro de 2026 até 31 de julho de 2026. O objetivo desse novo item é incentivar o aprimoramento da qualidade das informações no BNP. Precisamos assegurar a correta identificação civil, né, com CPF e o preenchimento completo dos dados sociais. É imprescindível eliminar o hábito de pular o campus ou deixar informações em brancos. Dessa forma, eliminamos a subnotificação, garantindo 55 pontos para o tribunal. Vale destacar que esses 55 pontos são divididos em duas partes, 20 pontos e 35 pontos. E a primeira parte é sobre o cadastramento do CPF. Os 20 pontos vêm do cadastramento do CPF, agora o CNJ está medindo o índice de preenchimento correto desse campo. Para cada mês, o sistema vai calcular a porcentagem de peças e eventos expedidos que tenham um CPF válido em relação ao total, ou seja, é imprescindível que o CPF esteja conferindo com a base da Receita Federal. As métricas da pontuação são de 80% a 89,99% garante os 10 pontos e 90% ou mais garante 20 pontos. Então, o preenchimento correto do CPF é imprescindível. A segunda parte é sobre os dados sociais. Os outros 35 pontos têm relação aos dados sociais. Esses pontos dependem exclusivamente do evento audiência de custódia.
e análise de prisão no BNP. Diferente do CPF, aqui a pontuação é fatiada. Para pontuar os 35 pontos, precisamos ter 70% ou mais de preenchimento em cada um dos seguintes campos. E aqui eu coloco raça/cor, identidade de gênero, orientação sexual, escolaridade e situação de moradia. Aqui está um detalhe crucial. A pontuação decorre do ato de preencher o campo, independentemente da resposta. Assim, se o custodiado não desejar declarar, o campo deve ser preenchido como sem declaração. Agora, se o campo ficar em branco, o sistema entende que a pergunta não foi feita pela parte, para a parte, ou seja, se não, se não houver a pergunta, a pontuação não é contabilizada. Então precisamos eliminar o hábito de deixar espaços em brancos. Agora, o campo não preenchido é interpretado como falha do judiciário em perguntar. Portanto, a pessoa custodiada sempre deve ser indagada. Para que não reste dúvidas, preparamos um vídeo tutorial prático ensinando o correto preenchimento no BNP para auxiliar o trabalho das senhoras e senhores. Eu vou executar o vídeo aqui a seguir. Esse vídeo possui o objetivo de demonstrar o procedimento correto de inclusão do evento de audiência de custódia e análise de prisão no BNP, com foco na redução de subnotificação de dados conforme a Portaria 471 de 2025. Mas antes de iniciar a explicação sobre a criação do evento, é fundamental verificar se o CPF da pessoa está devidamente cadastrado e se confere com a Receita Federal. Caso o dado esteja incorreto ou não preenchido, o sistema registrará um alerta. Dessa forma, essa verificação deve ser realizada sempre que houver a emissão de qualquer peça ou inclusão de eventos. Seguindo para a explicação da inclusão do evento de audiência de custódia, o primeiro passo é clicar em Incluir evento, confirme se a unidade judiciária selecionada corresponde exatamente à vara onde o flagrante tramita, em seguida clique em OK. No tipo de evento, selecione Audiência de custódia e análise de prisão. É obrigatório vincular a este evento o auto de prisão em flagrante já existente no sistema. Selecione se a audiência foi realizada, a data da realização da audiência, o tipo de defesa, se foi realizado em modalidade presencial, se houve entrevista prévia com a equipe multidisciplinar, se há indício de transtorno mental ou qualquer tipo de deficiência psicossocial. Muita atenção nessa parte. Esse é um momento crucial. Para evitar a subnotificação, é necessário preencher corretamente os campos de autodeclaração de cor ou raça, autodeclaração da identidade de gênero e autodeclaração da orientação sexual. É imprescindível o preenchimento correto dessas informações, visto que o sistema entende que o campo vazio é uma falta de pergunta. Portanto, a parte sempre deve ser indagada. Caso a pessoa não queira responder, selecione a opção não informado ou sem declaração. Preencha as outras informações, sexo, a unidade de custódia, nacionalidade, o idioma falado e o grau de conhecimento do idioma falado, e se possui irmãos gêmeos. A próxima etapa também é crucial. Deve marcar o nível de escolaridade, a situação econômica e a situação de moradia. Então, frisando novamente, é imprescindível o preenchimento correto dessas informações, sendo elas a autodeclaração de cor ou raça, identidade de gênero, orientação sexual, escolaridade e situação de moradia. Todas essas são imprescindíveis. Marque as outras opções, se possui doença grave ou crônica, se possui deficiência, uso abusivo de psicoativos e se ainda está estudando. Em seguida, se possui dependentes, é necessário informar o nome do dependente, a data de nascimento, o grau de parentesco, se a parte é o único responsável pelo dependente e se houve prática de crime contra o filho ou dependente. Na tipificação penal, é necessário verificar, caso tenha alguma incoerência, é necessário corrigir.
Marque as outras opções se houve apreensão de arma de fogo, apreensão de drogas, indícios físicos ou psicológicos de tortura ou maus tratos, e se foi requisitado o exame de corpo de delito posterior à audiência. Em seguida, clique em próximo. No tipo de prisão, no nosso caso é flagrante, selecione a decisão da audiência, a data de validade e se houve encaminhamento para investigação de tortura ou maus tratos. Insira a síntese da decisão e selecione o magistrado que irá assinar a peça. A próxima etapa é a revisão. Verifique se todos os dados foram preenchidos corretamente. Caso algum dado não tenha sido preenchido, clique em anterior, corrija o dado e em seguida confira novamente. Após conferido e estiver tudo certo, clique em finalizar o evento e assine o documento. Bom, em resumo, o preenchimento corretamente o CPF e não deixem campos em branco, eliminando o hábito de deixar campos em brancos. É, eu vi que o vídeo estava com um áudio ruim, eu disponibilizei no chat, inclusive esse material também deixarei à disposição no chat, e agradeço a todos e me coloco à disposição. Devolvo a palavra para o Roberto. Obrigado, Vinícius. E dando continuidade, com a palavra Brena Martins, secretária do Núcleo Gestor de Governança e Metas, para a apresentação da página do Prêmio TJGO de Produtividade. Brena, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento todos os magistrados aqui presentes, na pessoa do desembargador Leandro, presidente do Tribunal de Justiça, e do desembargador Marcos, corregedor-geral de Justiça. Cumprimento todas as magistradas mulheres, em nome da doutora Patrícia Bretas, diretora do Foro da Comarca de Goiânia. Cumprimento todos os servidores, na pessoa do servidor Orton Rafael, que ajudou a gente na elaboração dos documentos e do estudo. Obrigada, Orton. E a minha parte aqui com vocês é bem breve, serei rápido. Eu tenho alguns recados, na verdade, algumas atualizações sobre o Goianão, vou compartilhar minha tela com vocês. Então, teremos um circuito de webinários. Foi muito solicitado essa realização de webinários, de capacitação, de treinamentos, sobre os indicadores, sobre o Goianão, sobre o Prêmio CNJ de Qualidade, metas nacionais. Então, sempre tinha essas solicitações, né, por mais cursos, mais capacitações. Então, agora nós teremos um circuito de webinários até o mês de julho. Será um webinário por mês, com foco no Goianão, nos indicadores. O nosso próximo encontro será dia 9 de fevereiro, e a gente vai tentar manter esse padrão, sempre na segunda-feira, das 5 às 7, né, das 17 às 19. Foi inclusive uma votação disponibilizada na ferramenta SIGA, de dia da semana, de horário que seria o melhor para a realização desses webinários. Foi feita também uma enquete sobre os temas a serem abordados, então nós estaremos tentando seguir as votações realizadas pelos servidores e magistrados lá no canal SIGA. Todos os webinários, do circuito de webinários, eles serão transmitidos pelo Zoom e pelo YouTube, e ficará salvo lá no canal do YouTube do Tribunal. Os certificados do Goianão 2025, eles estão em fase de envio, né? Aqueles que não foram entregues na solenidade do Goianão, eles estão todos sendo encaminhados para as comarcas. A gente pede um pouco de as unidades um pouco de paciência, né, que nós estamos encaminhando tudo por correio, pelo malote, então em breve estarão chegando aí. E dúvidas sobre os certificados é por meio do e-mail governandoemmetas@tjgo.jus.br. Agora nós temos a novidade, que é a página do Prêmio de Produtividade, lá no site do Tribunal. Eu vou passar um vídeo para vocês que vai apresentar o local que está essa página, as informações. Ela foi criada recentemente, então ela está ainda em uma fase de alimentação, então, e melhorias e aprimoramentos. Deixa eu compartilhar o vídeo.
As unidades Deixa eu judiciárias que disputam compartilhar o Goiânia têm vídeo. agora uma ferramenta que reúne informações sobre o prêmio de produtividade do TJGO, resultado do trabalho realizado pela Secretaria Acho de que não tá saindo áudio, né? Deixa eu ver. Saiu sim. Tem o Saiu som? um pouco baixo, mas saiu. do TJGO. Acessar é fácil, resultado do trabalho realizado pela Secretaria Acho de que não tá saindo As áudio, né? unidades judiciárias que disputam o Goianão têm agora uma ferramenta que Saiu reúne sim. informações Saiu. sobre o prêmio de Um pouco produtividade baixo, do mas saiu. TJGO, acessar é resultado do trabalho realizado pela Secretaria de Governo Acho que não tá saindo áudio, né? Unidades judiciárias e Diretoria de Soluções em Tecnologia da Informação Saiu sim. informações sobre governança e produtividade do TJGO, acessar é fácil, resultado do trabalho realizado pelo Tribunal, clique na seção Informações, né? Diretoria de Produtividade. E aqui você encontra informações sobre a apresentação, as orientações de informações possíveis, e também das dúvidas que podem ser encaminhadas para a diretoria de planejamento, pelo WhatsApp, apresentações, as orientações, tem também os destaques da edição 2006 e também as dúvidas para acesso e ainda os resultados de todas as edições apresentadas, além das notícias e destaques relacionados ao prêmio e a galeria de fotos e vídeos. Com esse novo canal de informações sobre o prêmio da Goiânia de Produtividade, você pode acompanhar tudo sobre o Goianão, além dos serviços de excelência que fortalecem a imagem do TJGO. Eu vou compartilhar também o vídeo no chat e nós encaminharemos todo o material, todas as gravações, os vídeos no Siga. Agora as unidades judiciárias que tem uma pauta, né, com mais de 50 processos, eu vou compartilhar também o vídeo no chat e nós encaminharemos todo o material. Tá. O som não ficou bom depois que você começou. E o do vídeo também não. Que tem uma pauta, né? Com mais de 50 processos. Vou compartilhar também o vídeo. Não tá bom. Agora você para o compartilhamento. O som não ficou bom. Depois você começou a compartilhar. E nem o vídeo que você compartilhou ficou bom o som. Agora voltou, estabilizou o áudio? Depois que você parou o compartilhamento, depois você começou a compartilhar. E agora? Nem o vídeo que você compartilhou ficou bom o som. Isso, aí tá até repetindo. Não sei o que você tá usando aí de ferramenta, mas tá até repetindo. Aí, acho que agora... Deixa eu tentar. Tá normal agora? Sim. O áudio? Tá. Sim, está normal. Tá? Aí, acho que agora... Então, voltando. Eu vou falar rapidamente, então, sobre a página do Goianão, já que o vídeo não deu certo. Sim. Vou abrir aqui o site com vocês. Dentro de informações... Aí, acho que agora... Então, voltando. Eu vou falar rapidamente, então, no site do tribunal, a página do Goianão, já que o vídeo não deu certo. Quando você compartilha, provavelmente está pegando sua voz em outro local também. Não está dando certo. Parece que tem um outro vídeo executando embaixo. Vê se não tem outra coisa executando aí, Brena. E agora? Tá com o YouTube aberto também. Novamente. Melhorou? Vou compartilhar, ver se vai dar certo. Deu certo? Aparentemente, sim. Deu? Acho que vai dar. Então, vou tentar de novo. Deu certo. Vamos lá, vou tentar novamente. Então, dentro da página do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no campo Informações, tem a aba Prêmio TJGO de Produtividade, que foi lançada recentemente. E nós tentaremos concentrar nessa aba do Goianão todas as informações. Também era uma demanda muito solicitada pelos magistrados, pelos servidores, nós conseguimos implementar nesse ano. Então, lá tem o histórico do Goianão, as diretorias, a apresentação completa, né, do Prêmio Goianão desde a criação dele, a edição 2026, então tem o edital, links úteis,
os resultados, né, desde o início, desde o primeiro resultado, Goianão 2021, até o resultado 2025, notícias e destaques e galeria. Aqui nas galerias tem fotos e vídeos. Todos esses webinários, o circuito de webinários, nós tentaremos concentrar nessa página para facilitar a localização, para facilitar o canal de comunicação com os magistrados e servidores acerca do Goianão. As unidades judiciárias que tenham, né, mais de 50 processos aguardando pauta de audiência de instrução e julgamento ou com audiências agendadas para o segundo semestre de 2026 ou para 2027, né, que necessitem de auxílio, podem entrar em contato pelo e-mail da Júlia, jgevangelista@tjgo.jus.br, com informação do relatório desses processos que aguardam pauta. Nós teremos aqui um novo projeto do presidente do Tribunal de Justiça para a realização dessas audiências e atualização da pauta de audiências de instrução e julgamento, cíveis e criminais, de família também. Então, todos os processos aguardando audiência de instrução e julgamento, né, a gente pede que encaminha para o e-mail aqui da ajuda, o relatório com a quantidade, com o número dos processos. Priorizem os processos mais antigos, e também processos com até 10 testemunhas. Mais que 10 testemunhas a gente não vai conseguir incluir nesse projeto. Esse projeto, ele visa a realização de audiências nos meses de abril, maio e junho. Então, como nós estamos nessa etapa de organização das pautas, é imprescindível que esse e-mail seja encaminhado o mais rápido possível. No e-mail com a lista de processos, encaminhar o contato também do escrivão responsável pela unidade, para a gente entrar em contato, organizar essa pauta, né, o cumprimento dos atos. Então, o segundo recado é esse, das audiências de instrução e julgamento. O primeiro recado é a página nova do Goianão. Como não deu certo de compartilhar o vídeo, eu vou encaminhar no chat, nós encaminharemos também no Siga. E nós temos também observado, ao analisar os processos com impacto em metas nacionais, no Prêmio Goianão e no Prêmio CNJ de Qualidade, vários processos com absorção imprópria e a decretação de medida de segurança em tramitação na unidade, né, no interior, nas varas, né, não foi feito o protocolo do CEU e esse processo continua tramitando lá na vara. Então, eu trouxe aqui para ressaltar com vocês como o número de processos nessa situação que nós identificamos aqui pelo núcleo, é um número muito grande. Eu quis ressaltar com vocês a resolução 291, aprovada em fevereiro de 2025, que altera a competência da primeira vara de execução penal da comarca de Goiânia para que ela passou a ser competente com jurisdição em todo o estado para o processamento e julgamento das execuções penais de medida de segurança. Então, todas as execuções penais de medida de segurança, a partir de março de 2025, 26 de março de 2025, a vara competente em todo o estado de Goiás para a tramitação dessas execuções é a primeira vara de execução penal da comarca de Goiânia. Então, a gente pede atenção para o cadastro desses processos no CEU, né, após o trânsito em julgado, e o envio, a redistribuição para a primeira vara de execução penal da comarca de Goiânia. Eram esses os recados que eu tenho que dar para vocês. Ok, Brena, obrigado, Brena. Teremos agora, na sequência, Antônio Pires, que é diretor de Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Estatística, para falar sobre o Índice de Atendimento à Demanda, IAD. Antônio Pires, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Obrigado. Primeiramente, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, nosso tribunal, desembargador Leandro Crispim, cumprimentar o nosso corregedor-geral de Justiça, o excelentíssimo desembargador Marcos da Costa Ferreira, cumprimentar o nosso juiz auxiliar da presidência, capitaneando o nosso goianão, o doutor Reinaldo Dutra, e agradecer ele pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, cumprimentar a nossa diretora do Foro da Comarca de Goiânia, a doutora Patrícia Bretas, e na pessoa do nosso presidente, o desembargador Leandro, cumprimentar todos os magistrados e magistradas presentes, e na pessoa da nossa secretária-geral da presidência, a Daiane, cumprimentar todos os servidores e servidores aqui presentes. Bom, já passo aqui para o compartilhamento.
E o meu papel aqui hoje é falar um pouquinho sobre o IAD, que é o nosso Índice de Atendimento à Demanda. O IAD, ele é um índice, um dos índices, né, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e instituído em 2009 por meio da Resolução 76, onde começou todas as questões de dados estatísticos e mensuração e comparação dos tribunais por meio de números. Então, é uma resolução que trata e estabelece, né, indicadores bem objetivos e que permite comparar a justiça dentro de todos os seus segmentos existentes de justiça. Posteriormente, nós tivemos uma resolução que dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, né, do sexênio, que é a Resolução 325. Na Resolução de 76, ela estabelece, então, uma série de indicadores estatísticos, né? E aqui, de forma mais direta, nós vamos falar de um dos indicadores de litigiosidade, que é o IAD, em que pese ele é separado por graus, né? Então nós temos segundo grau, primeiro grau. Dentro do primeiro grau, as turmas recursais e juizados especiais. O CNJ ele faz essa comparação no segmento de todo o tribunal também. E o que é o IAD? É uma expressão matemática, ela é simples, que ela calcula a razão entre o total de processos baixados pelo total de casos novos. E a gente precisa definir um período, né, desses casos novos e baixados para efeito desse cálculo matemático e desse estabelecimento desse valor estatístico para identificação desse índice. Geralmente, o CNJ estabelece um ano de comparação, mas isso é flexível, né, dependendo do objetivo, né, e de como o CNJ quer extrair. De forma prática, como é que seria isso, né? Vamos considerar dois cenários aqui. Um cenário A, de uma unidade judiciária em alerta, né, em que a gente faz esse acompanhamento. Eu estou hoje na diretoria de inteligência artificial, ciência de dados e estatística, e a gente faz o acompanhamento estatístico e dessas informações, e mensalmente a gente encaminha os dados processuais para o Conselho Nacional de Justiça, que compõe um banco de dados nacional chamado de DataJude. E o CNJ também tem essas informações por unidade judiciária. Então, o que seria uma unidade judiciária em alerta, vamos dizer assim, né? Déficit de vazão. Imagina o seguinte: dentro de um ano, a quantidade de casos novos que chegou naquela unidade é 150. E baixados naquele mesmo ano, a unidade conseguiu baixar 120. Então, a razão entre os 120 e os 150, vezes 100, para ter o cálculo em percentual, é 80%. O que que significa? Significa o seguinte, que o IAD de 80% indica que a cada 10 processos que entrar na unidade, apenas 8 foram resolvidos. Isso faz com que o nosso estoque, ou o estoque daquela unidade, ele aumente com o tempo. E esse estoque, ele tem uma inferência, uma ligação direta com outro indicador, que é a taxa de congestionamento. Então, se o IAD daquela unidade anualmente ficar abaixo de 100, significa que a sua taxa de congestionamento aumenta ano a ano, né? Então, essa é uma grande preocupação do CNJ, exatamente esse cenário A. O cenário adequado, vamos dizer assim, é aquela unidade de excelência, em que ela consegue fazer o saneamento do estoque. Ela consegue, então, julgar, ou baixar, né, no caso, baixar a mesma quantidade que chega e ainda ultrapassar o que chegou, fazendo com que ela diminua seu estoque. Então, aqui um exemplo. A unidade consegue baixar mais do que recebe, reduzindo o passivo histórico. Então, dentro de um ano, 150 casos novos e a unidade conseguiu baixar 180. Então, a razão de 180 para 150, nós, vezes 100, nós chegamos em um percentual do IAD de 120. O IAD do 120 mostra que a unidade absorveu toda a demanda nova e ainda, vamos dizer assim, limpou 30 processos do que estavam parados nos anos anteriores. Então, essa é uma unidade que a gente considera uma unidade de excelência. E por que que isso é importante? É porque no painel do CNJ ele faz uma comparação desse índice com todos os tribunais de justiça. No caso, nosso segmento de justiça são justiças estaduais, então ele faz essa comparação com todos as justiças estaduais, né? Então, aqui um cenário, esse dado estatístico que eu peguei hoje, lá do DataJude,
e ele já fechou o ano de 2025, então aqui já temos os dados fechados até 31/12 de 2025, e nós estamos então nesse indicador aí, nesse momento de corte, né? Nesse retrato aí, nesse gráfico em barra. Se a gente pega só o Tribunal de Goiás e faz um zoom, né, dentro desse 108,41% de EAD, nós estamos aqui dividindo dentro dos graus de justiça, né? Então, nós temos o segundo grau com 122,73%, as turmas recursais com 109%, o primeiro grau com 107%, e juizados especiais com 101%. Então, nós fechamos 2025 com IAD positivo, pegando global, né? Pegando global. Só que o CNJ, ele tem uma preocupação, principalmente por conta do prêmio CNJ de qualidade. Ele não avalia só a questão global, ele avalia por unidade judiciária. Então, a pontuação nossa, ele consegue fazer um modelo de análise do prêmio que consegue separar por unidade judiciária e pontuar por unidade judiciária. Então, eu peguei um exemplo aqui, então, no artigo 10, né, o inciso 11, que vale 50 pontos globais, aí divide primeiro grau e segundo grau, mas eu peguei aqui só primeiro grau. Olha as faixas de pontuação. Então, se pegando todas as unidades judiciárias, se 30 a 40% dessas unidades ficarem com EAD positivo, nós alcançaremos 10 pontos. Esse ano nós tivemos uma diferença dos anos das premiações dos anos passados, né? Estou falando agora para 2026, porque ele inseriu um ou em que ele faz um cálculo da taxa. Mas eu não vou entrar nesse ponto, vamos concentrar só no IAD, que é uma questão que é o foco aqui da nossa tratativa de hoje, e a gente tem que preocupar com ele, porque mesmo que a taxa esteja boa, a gente sempre tem que preocupar com o IAD, porque se a gente não preocupar com o IAD, a nossa taxa no futuro ficará ruim. Então, imaginemos então essa condição. Se 30 a 40% das nossas unidades judiciárias estiverem com EAD positivo, a mais de 100%, ganharemos só 10 pontos. Enquanto se nós tivermos mais de 80% das unidades judiciárias com EAD acima de 100%, nós ganharemos os 30 pontos referentes ao primeiro grau, tá bom? O segundo grau é mais 20 pontos, o que totaliza os 30 pontos. Então, por isso que é importante a gente trabalhar, cada unidade judiciária tem a preocupação com seu IAD, por conta dessa capilarização que o CNJ traz para efeito de cálculo na pontuação do prêmio. Então, para resumir tudo isso que eu estou falando, imagine o seguinte: uma situação em que a entrada é maior que a saída, casos novos maior que baixados, nós temos um EAD menor que 100%, temos um acúmulo, ou seja, um gargalo na unidade, pontuação do prêmio prejudicada. Ao contrário, se nós tivermos casos novos baixados maior que casos novos, o IAD maior que 100%, tivemos uma redução do estoque, celeridade e a pontuação do prêmio é máxima. Então, eu gostaria só de trazer essas questões conceituais e esses cenários de explicação para que seja mais claro aí, e passo a palavra então ao nosso cerimonial. Forte abraço para o Roberto. Obrigado, Antônio Pires. Dando sequência à programação, convidamos Diego César, que é diretor de Planejamento e Inovação, para a apresentação do painel IAD Goianão, Gestão à Vista. Diego, boa tarde. Obrigado, Roberto. Cumprimento todos os magistrados e magistradas aí, em nome do nosso presidente, desembargador Leandro Crispim, em nome do nosso corregedor também, desembargador Marcos, e agradeço também, doutor Reinaldo, mais uma vez, pelo convite. Em nome dos servidores, cumprimento a Daiane e o Wilton Machado. O Wilton Machado trabalha comigo, ele e a equipe dele espetacular faz com que esses painéis de gestão à vista aí que vocês utilizam para o Goianão e para o Prêmio CNJ de qualidade aconteçam. O áudio está baixo? Eu vi no chat aí que o áudio está baixo. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui ele. Melhorou o chat? Melhorou o áudio para vocês? Quem perguntou? Tá bom. Vamos lá, passo a falar um pouco sobre EAD. O Antônio já fez um brilhante esclarecimento. Ele falou o IAD aí no cenário nacional, como é que o nosso tribunal está, e deu explicação matemática do IAD. Eu passo a compartilhar com vocês agora como é que a gente identifica e como é que a gente monitora o IAD dentro do nosso Goianão, Prêmio CNJ, ou Prêmio Produtividade TJGO. E aí eu vou fazer uma explicação mais prática para vocês,
Acredito que todos conheçam, né? Mas aqui, para acesso do painel sempre aqui pelo gestãoavista.tjgo.jus.br, a primeira tela que vai aparecer é do Goianão. Vocês estão mais acostumados a trabalhar com ela, então vai aparecer a tela do Goianão aí para vocês, o Prêmio TJJ de Produtividade. E o primeiro, o item 3.2, é o primeiro que está aqui, é o IAD, que a gente vai falar mais especificamente. Mas para explicar IAD, é interessante a gente tentar entender um pouquinho a regra. Eu acredito que todos já conhecem a regra, mas é importante a gente ler o edital e tentar identificar como é que o IAD funciona. Acima de tudo, pegar os processos e baixar, mas como é que o IAD funciona? E toda a regra está nas explicações do CNJ, mas também está no edital do Goianão. Aqui eu abri o Goianão, e abri o edital do Goianão e trouxe aqui para vocês. Importante, como o Antônio falou, o IAD ele pode ser calculado parcial ou no período de 12 meses. Importante dizer, o IAD do nosso Goianão, ele é calculado a partir do 1º de agosto de 2025, ou seja, ele já está sendo contabilizado, as baixas e os casos novos que ingressam. E ele finaliza dia 31/7. Quando for 31/7, vai complementar os 12 meses, que é o cálculo do IAD padrão, 12 meses. Uma das dúvidas também, muito recorrente, é com relação à pontuação. Por exemplo, se você tem um IAD igual a 90%, você já ganha você já sai com 20 pontos no Goianão. E à medida que você vai acrescentando um ponto percentual, como assim? Me fazem muito essa pergunta. Por exemplo, você passou para 90%. Então, você tem 20 pontos, você ganha mais um ponto e meio, ou seja, 21,5. Eu tenho 2 pontos, então você tem 23 pontos, e assim por diante. Então, o cálculo da pontuação é feito desta forma. Para a compreensão do IAD, é muito importante também a gente entender o que é baixa e o que é caso novo, como o Antônio já explicou. Mas para facilitar ainda mais, nós montamos um card explicativo, algumas pessoas já tiveram acesso, isso também já está lá no painel do Goianão, mas aqui tem um card explicando o que é considerado pelo CNJ como caso novo no conhecimento e o que é considerado como caso novo na fase de execução. Muito importante, vou até retornar um pouco. Para o IAD são considerados todos os processos de conhecimento e de execução. Lembrando, aqueles procedimentos em fase investigatória não entram para o Goianão, só entram a partir do momento que ele se torna um caso de conhecimento, vai para a fase de conhecimento. E aqui, então, assim, você consegue identificar quando que o processo entra como caso novo na fase de conhecimento e quando o processo entra como no caso novo na fase de execução. Eu vou pedir a Ludmila que ela envie esse card aí no chat para vocês, e depois, posteriormente, a gente envia lá no SIGA, no grupo. E aqui consegue também identificar o que são considerados pelo CNJ como baixa. Teve uma pergunta no chat aí, já respondendo, a mudança de classe, a evolução de classe, ela é considerada um caso novo para a execução e é considerado como uma baixa para o conhecimento. Ou seja, a evolução de classe que é feita no conhecimento, ela dá uma baixa no conhecimento e a gente consegue conquistar um caso novo na fase de execução, respondendo a pergunta do chat. Mas, Diego, agora então tá, eu entendi o conceito, mas como é que eu consigo ver todos esses dados? Lembrando mais uma vez, lá no Gestão à Vista, Índice de Atendimento à Demanda, tem um painel, ele é todo interativo. É muito importante dizer o seguinte, apesar de ter o IAD aqui no Goianão e aqui nos demais painéis, vocês vão ver esse IAD aqui também. Importante vocês utilizarem do Goianão. Por quê? Há uma pequena diferença entre o IAD que está no Goianão e o que está publicado hoje no Prêmio CNJ. Houve umas mudanças esse ano, a gente manteve o edital do jeito que estava, então é importante sempre acessar o IAD pelo painel do Goianão, ok? Assim que você acessar, você vai ter os índices das unidades. Lembra aquele número que eu estava falando para vocês? Então aqui, ó, essa unidade em específico aqui, a Badiânia, primeiro, ela teve 1.116 processos de casos novos distribuídos, teve 793 baixas, e ela tem aquele percentual de IAD lá, que eu mostrei para vocês, que vai aumentando um ponto percentual, ela tem um IAD de 71,06%. Ela ainda não está pontuando nesse cenário. Importante dizer, nessa primeira página, vocês só vão conseguir verificar o seu agrupamento, que aqui você pode selecionar o seu agrupamento que você está concorrendo, e a sua unidade. E até mesmo, clicando mais aqui, consegue identificar a vara, tá? Diego, mas como é que eu consigo ver o detalhe? Eu quero saber os processos, os casos novos que entraram e os casos baixados que houveram
nesse período do prêmio do Goianão? Como é que eu identifico isso? Aqui no canto superior direito, eu não sei se consegue, todo mundo consegue identificar. É bom a gente falar, porque às vezes as pessoas não têm. Eu vou marcar aqui na tela, ó. Aqui a gente tem o botão do detalhamento. Ao clicar no detalhamento, aí sim você vai conseguir identificar os números dos processos, a data de distribuição do processo e o momento que ele foi baixado. Vocês vão entrar nessa tela aqui, ó. Então, assim, aqui já tem um detalhamento da unidade. Se eu quiser trabalhar por agrupamento, eu seleciono o meu agrupamento aqui, por exemplo, juizado especial civil e criminal, eu tenho só a realidade daquele agrupamento juizado civil e criminal. Mas se eu quero olhar minha unidade, eu tenho como olhar minha unidade. Por exemplo, se eu sou de Alexânia, é importante esse mais aqui, ó, isso foi uma melhoria que vocês pediram recentemente para a gente. Eu clico no mais, tem a vara. Eu clico de novo no mais, ele tem a serventia. Muitos de vocês pediram, Diego, tem como a gente verificar isso aí por serventia? Tem, hoje já tem como vocês identificarem por serventia. Então você faz o filtro da sua unidade e aí, naturalmente, você vai conseguir ter o IAD daquela unidade que você fez o filtro. No caso aqui, eu selecionei aleatoriamente essa unidade aqui de Alexânia. Ela teve no período 709 casos novos e 933 baixados. Importante, ela tem um IAD até bom, ó, 128%. Ela está fazendo um trabalho bacana. E aqui embaixo, vocês vão ver distintamente dois painéis. Um de casos novos e um de baixados. Se você verificar a página aqui embaixo, um minuto, é muito importante isso aqui, ó, aqui embaixo, os baixados. Por quê? A gente trouxe essas informações para a unidade, por exemplo, a Alexânia aqui, ela vai ter condições de saber os processos que entraram e, principalmente, a data que ele ingressou aqui, ó. Como eu falei para vocês, como o Goianão começou a valer a partir de 1º de agosto, tá aqui, ó, os primeiros processos distribuídos e qual a fase de distribuição, né? Aqui, ó, esse aqui ele foi um caso novo, foi uma distribuição no conhecimento em 1º de agosto de 2025. E assim por diante. E aí a gente tem toda a fase de distribuição do processo. Então aqui você consegue identificar a data de ingresso dos casos novos. Aqui embaixo, diferentemente lá de cima, a gente consegue trazer as informações para você comparar. Poxa, eu fiz o meu trabalho, tá, mas eu quero saber qual foi a data de baixa, quanto que ele foi baixado e por qual motivo ele foi baixado. Então, por exemplo, esse processo aqui, final 03, ele teve uma data de baixa em 9 de dezembro de 2025. Foi uma remessa. E ele deu a baixa na fase de execução. Então, aqui você consegue identificar todo o trabalho que você fez no IAD a partir de 1/8 até hoje. Vocês vão ver que... Até hoje não, desculpa. A atualização é de ontem. Então, atualização até o último dia de ontem. Então, você consegue identificar todo o trabalho que você fez. Com essa unidade, aqui nos casos novos também, é possível você baixar essa lista, tanto a lista dos julgados quanto dos casos novos, você consegue baixar a lista naturalmente. Eu acredito que todos saibam, mas aqui no canto superior direito, você clica nos 3 pontinhos, exportar dados. Você consegue exportar para uma planilha, e aí com a planilha você consegue distribuir o trabalho dentro da sua unidade. O IAD é isso, fica à disposição, devolvo a palavra para o nosso nominal. Qualquer eventual dúvida, eu estou à disposição. Roberto? Obrigado, Diego. Teremos a seguir, mas antes, porém, vamos abrir para 2 perguntas a respeito do IAD. Vai responder o Diego e também o Antônio. Pode ser? Magistrado ou servidor que queira falar sobre o IAD, 2 perguntas, eles vão responder para vocês. Parece que não há ninguém, né, Diego? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber se teria como, vendo esse painel do IAD aqui, ter uma lista dos casos novos, menos os baixados, para a gente focar nos processos que são casos novos, mas que não foram baixados ainda, para ter esse filtro. Seria possível? Possível, possível a gente pode colocar no painel.
Mas, assim, lembrando que caso novo, praticamente tudo que entrou na unidade, no Dr. Reinaldo, por favor. Pode concluir, Diego, depois eu complemento. É possível a gente colocar assim essa lista, mas algumas unidades já fazem isso automaticamente. Como é que elas fazem? Elas baixam, você viu a hora que eu mostrei para vocês como é que baixa a lista de casos novos e baixados? Elas baixam os arquivos em Excel, ou comparam por listas, ou diminuem. Então, assim, o caso novo que estiver na lista de baixado, ele já foi baixado. Algumas pessoas fazem isso por meio de planilhas, né, por meio de Excel. Mas também é possível colocar no painel. Aí, assim, vai de vocês. Eu não sei se é muita informação para ter no painel, mas é possível sim, tá ali. Sim, eu faço dessa forma que você falou mesmo. Só que acaba exigindo bastante tempo para fazer essa seleção. Se tivesse uma lista, clicar e já pegar uma lista, uma opção só com os processos que já excluíram os baixados, para a gente focar só na lista dos casos novos que ainda não foram baixados no período de referência do prêmio, facilitaria bastante para a gente. Deixa eu ver se eu te ajudo aqui com a informação. É o seguinte, o que você quer é saber assim, qual processo você vai baixar naquele período de referência e vai te ajudar no IAD. É isso. Isso. Tá. Quando a diretoria de planejamento fornece essas listas nos painéis e coloca assim a informação casos novos, significa apenas que esses casos novos ingressaram no período de referência de avaliação. Tá certo? São os casos novos que entraram desde o primeiro dia do início de referência, do período de referência. Pode ser que ele seja baixado também durante o período. Então, ele vai aparecer nas duas listas. Ele vai aparecer na lista do início e vai aparecer na lista dos baixados, no período, certo? Entretanto, você pode baixar processos que são casos novos de antes do período de referência. Então, aqueles processos antigos que não vão aparecer na lista de casos novos do período de referência, também, em caso de baixa, ajudam a unidade. Aí, por que eu estou dizendo isso? Para você saber qual processo você vai trabalhar para baixa que vai impactar, são todos os processos que não estão arquivados. Ativos, suspensos ou arquivados provisoriamente. Qualquer um desses processos que receber movimento de baixa vai te ajudar no seu IAD. Não sei se eu fui claro, mas basicamente a lista é o seu acervo. Claro, sim. Incluindo os suspensos e os arquivados provisoriamente. Foi claro? Foi claro, sim, eu entendi agora. Tá bom. Obrigado, Thalita. Obrigado, Diego, doutor Reinaldo. E vamos agora com a palavra da Daiane Mara Martins, secretária-geral da Presidência, que abordará o tema alinhamento. Sim. Tem mais um, doutor Thiago Bentes. Tem mais um? Doutor Thiago Bentes. Vamos lá. Obrigado. Eu não ia falar nada, não ia deixar eu seguir, mas já que o colega Reinaldo me salvou aqui, vamos lá. É coisa simples. É como que determinados casos são encarados pela estatística. Tá? E primeira coisa é em relação a processo que a gente recebe por redistribuição. No juizado de fazenda pública, já que ele tem uma competência absoluta em razão do valor da causa, é bastante frequente a gente receber processos das varas de fazenda pública que já estão tramitando há 5 ou 6 anos, e aí quando está concluído para a sentença, percebe o valor da causa abaixo dos 60 salários e vem redistribuído. Então a gente já recebe no colo um processo com 6 anos. Esses 6 anos, a gente já herda esses 6 anos para o nosso IAD, ou é só a partir do momento em que eu recebo esse processo que isso aí contamina a minha estatística, né? Ou há uma cisão, digamos, né, desse ônus de demora. Primeiro é esse caso, né, da redistribuição, e o segundo é no caso do processo baixado. Quando existe um desarquivamento, né, ou seja, está em cumprimento de sentença, um fornecimento de medicamento de uso contínuo, 3 anos depois existe um descumprimento. Né? Então, a parte que é reativar o processo. Como que esse processo é encarado? Pega todo esse período, né, para trás, ele fica um processo antigo, sem baixa, como que ele volta? Né? Se ele prejudica muito também os meus números.
É basicamente isso. Obrigado. Posso, doutor? Fique à vontade, Diego. Se você quiser responder. Também estou à disposição. O painel é seu e do Antônio, mas eu complemento as respostas que vocês quiserem dar aí. Primeiro caso, doutor Tiago, em relação a esse processo ser distribuído, 6 anos, como o senhor, para fins de AD, ele não tem impacto nenhum, porque ele vai considerar a data que ele foi distribuído. Para fins de AD, só interessa para a gente o momento que ele foi baixado, que seja por evolução de classe, que seja por arquivamento ou remessa para o 2º grau. Para fins de AD, não. Talvez para fins de pendente líquido, sim, mas esse processo impacta. A segunda pergunta foi com relação ao tempo, né, ao tempo de processo. Mais uma vez, para fins da nossa matéria aqui hoje, fins de AD, não tem tanto impacto o tempo que o processo ingressou no judiciário, tá? Mas se ele é desarquivado, ele volta sim, só para complementar, ele volta sim para o pendente líquido, tá? Antônio, doutor Reinaldo, se quiser complementar. Deixa eu só fazer um complemento aqui com relação a com relação à primeira, o Diego foi preciso, assim, para EAD, esse tempo que ele ficou vai ser indiferente. Talvez ele não entre como quase novo, mas o que importa é porque ele foi fora do período de referência, né, 6 anos anteriores, o período de referência é 12 meses, mas a baixa dele vai contabilizar favoravelmente. Agora, o tempo dele, aí é em outro indicador, não no EAD. Com relação a essa que está arquivado, né, aí temos situações distintas, Tiago. Se ele foi arquivado, por exemplo, na fase do conhecimento, e você precisou desarquivar e iniciar uma fase de cumprimento de sentença, quando você evoluir essa fase de cumprimento de sentença, ele vai colocar aquela data da evolução do cumprimento de sentença como a data do início. Então, aquela data é o início do processo. Por mais que lá na distribuição, na capa, tenha que ele é já de 1900 e bolinha, o início da fase de cumprimento de sentença é aquele momento da evolução da classe, tá certo? Agora, se não é o caso, se for um processo de cumprimento que foi arquivado e depois precisa ser reativado, se por acaso o movimento de reativação for o correto utilizado, vai dar certo, tá? Mas nós teremos um webinário específico futuramente para tratar de forma clara da reativação, desarquivamento e suas diferenças. Então, assim, porque se eu for explicar tudo isso aqui agora, nesse momento, aí pode ser que a gente estenda muito. Mas nós teremos, nesse circuito de webinários, teremos um momento específico para explicar detalhadamente desarquivamento, reativação, hipóteses e como as escrivanias procederem. Tá bom? Ok, Renato. Podemos seguir à frente, né? Vamos avante. Então, agora, Daiane Mara Martins, secretária-geral da Presidência, e o tema alinhamento entre gabinete e escrivania e a ferramenta SIGA-TJ. Daiane, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, presidente, desembargador, corregedor. Cumprimento todas as pessoas aqui presentes, nas pessoas dos senhores. E, nesse momento, nós falaremos sobre um dos itens do nosso edital do Goianão, o item 3.19. E eu peço a Brena para que compartilhe, por favor, o item. E eu peço a Brena para que compartilhe, por favor, o item. E eu peço a Brena para que compartilhe, por favor, o item. E eu peço a Brena para que compartilhe, por favor, Daiane, o item. Tá acontecendo o mesmo problema. Brena para que compartilhe. Eu já Brena. pedi para a Brena parar o compartilhamento. Fechei. É porque estava o YouTube aberto. Desculpa. Eu estou respondendo as perguntas, vendo as mensagens lá no YouTube. Tá bem. Deu certo, né? Deve ter parado. Deu. Então, nós falaremos sobre o item 3.19, que está lá no nosso edital do Goianão, que é o item novo que ele traz para o edital do prêmio essa possibilidade da gente ter reuniões frequentes e que a gente viabilize, aumente, tenha um engajamento maior e traga, né, o olhamento entre gabinete e escrivania, e esse item vale até 30 pontos. Nesse item, a exigência é para que sejam realizadas 3 reuniões.
A primeira reunião necessariamente é contabilizada se ela for realizada entre o dia, foi, né, contabilizada entre o dia 1º de outubro de 2025 até o dia 19/12/2025, valendo 10 pontos. As 3 reuniões, elas são presenciais e precisam ser conduzidas pelo magistrado. O período de realização para a segunda reunião é entre o dia 7 de janeiro de 2026 até o dia 31 de março de 2026, que também valem outros 10 pontos. Então, no momento de agora, nós estamos no decorrer desse período para a realização da segunda reunião de alinhamento entre gabinete e escrivania. Então, atentos que ainda estamos no momento de realização dessa segunda reunião. A terceira reunião, ela deve ser realizada entre o dia 1º de abril de 2026 até o dia 31 de maio de 2026, que também valerá 10 pontos. Então, esses pontos, eles são cumulativos para cada reunião. É obrigatória a participação dos integrantes representantes da UPJ e da secretaria. E a forma de comprovação da reunião é por meio de uma ata. Nessa ata de reunião, precisa colocar a foto da reunião, a lista de participantes, e, se for o PJ, precisa de encaminhar também os envios de convite, os e-mails encaminhados a título de convite para todos os gabinetes, né, para todos os magistrados. Essa comprovação por meio dessa ata, com todos esses documentos, precisa ser juntada em um PROAD específico. O número do PROAD está anotado aqui no slide e a gente também vai passar no chat, vai passar também no SIGA. É 666-444. Um número bem fácil de PROAD, então é necessário que junte nesse PROAD especificamente todo esse rol de documentos dentro da ata. Além disso, essas 3 reuniões que precisam ser realizadas, elas são presenciais, presenciais, e precisa de contar com a participação das equipes dos gabinetes e equipe também da secretaria ou da UPJ. A condução da reunião, ela é realizada pelo magistrado responsável. Se for o caso de UPJ, o coordenador da UPJ. E qual que é a finalidade dessa reunião? Esse momento ele é separado para o compartilhamento de boas práticas, proposição de melhorias, apresentação de rotinas, alinhamento das rotinas, identificação das dificuldades e um momento também para pensar soluções de acordo com cada unidade. Nas UPJs é obrigatória a participação de todos os magistrados e as equipes de gabinete vinculadas a cada magistrado também precisa participar. E, além disso, os representantes da secretaria também. Na UPJ tem uma peculiaridade, porque pode ser que um ou outro magistrado não possa ser ausente, né, dessa reunião. Então, a não atribuição do ponto acontecerá somente em relação à unidade do magistrado que não esteve presente, ou do representante do gabinete, né, que não esteve presente. E retomando, para falar que a pontuação ela é cumulativa e a comprovação deverá ser realizada com encaminhamento da ata para o PROAD específico, 666-444. E em relação à reunião, né, era isso que a gente tinha para falar. Agora eu vou falar sobre um outro tópico. Nós temos uma ferramenta que chama SIGA TJ. Essa ferramenta é um canal direto de comunicação. Esse canal direto de comunicação funciona da seguinte forma. É um grupo de WhatsApp que a pessoa pode entrar. Quando a pessoa entra nesse grupo de WhatsApp, toda informação que for muito relevante sobre indicadores processuais, metas nacionais do Poder Judiciário, prêmio de produtividade, que é o Goianão, prêmio CNJ, a gente vai passar sempre nesse grupo e a informação vai chegar instantaneamente para cada pessoa em um meio que fica o mais fácil acesso, que é no celular de cada pessoa, no WhatsApp. Então, tem um grupo, somente a administração do tribunal que encaminha a mensagem,
a gente não tem momentos que outras pessoas, que fica aberto para outras mensagens, a gente tem outras oportunidades, mas não encaminhamento de mensagem dentro do grupo, porque a intenção é viabilizar o encaminhamento de mensagens muito importantes e não tirar dúvidas. Tem um canal que vai tirar dúvidas, a gente vai ter um momento específico, mas no grupo de WhatsApp a gente vai encaminhar as informações que precisam ser encaminhadas e chegar a cada unidade, a cada servidor, a cada magistrado, para que a gente consiga otimizar e adequar as nossas rotinas de acordo com as orientações da presidência, de acordo com as orientações do CNJ, de acordo com as orientações da corregedoria, né? E que a gente também traga a nossa rotina alinhada com os indicadores processuais, com as metas nacionais e assim por diante. E também sobre os painéis, a gente sempre faz alguns alertas informativos, a gente encaminha. Então, essa ferramenta tem um QR Code que está na tela. Quem ainda não estiver participando do Siga TJ pode apontar a câmera do celular para esse QR Code e eu peço também que vocês tirem uma foto desse QR Code para mandar para os demais integrantes da equipe de vocês, tanto integrantes da secretaria, do cartório, da UPJ, quanto integrantes dos gabinetes, e tanto servidores, magistrados, todo mundo pode participar, estagiário pode participar, e os voluntários, residentes, juristas também podem participar. O QR Code está aí, eu vou deixar só mais um tempinho para que todos possam apontar a câmera do celular e também tirar uma foto para encaminhar no grupo da equipe. Muito obrigada, doutor Reinaldo, pela oportunidade. Cumprimento todos os diretores aqui presentes, agradeço o apoio, Breno também, e Diego, Wilton, Antônio, que está aqui presente. Muito obrigada. Devolvo a palavra, Roberto. Obrigado, Daiane. Pediu a palavra aí, rapidinho, o Wilton Machado, da DPI. Wilton, é com você. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento aí a todos em nome do presidente e Leandro Crispim, nosso desembargador, e do desembargador Marcos, corregedor. Fala rapidamente aqui, a gente recebe muita dúvida com relação a algumas situações de divergência com informações nos painéis, né, dos itens do Goianão. Então, em algumas situações, o pessoal relata para a gente, tem um determinado processo aqui que está constando para mim no meu painel de pendentes líquidos, e esse processo está suspenso. E como a gente, né, pela metodologia lá do pendente líquido, esse processo, ele realmente não deveria constar para o pendente líquido, né? O pendente líquido, ele tira, né, os processos suspensos ali da listagem. Ocorre que, conforme a gente previsto no edital do Goianão, os dados processuais, eles são analisados do Prêmio Goianão conforme a parametrização, conforme a leitura, né, a forma de ler os dados processuais do CNJ. E aí, em alguns determinados momentos, existe uma divergência entre o que está no Projude e a forma como o CNJ lê e interpreta esses dados. E aí isso faz com que aconteça, tenha essa divergência. E em que situação que isso ocorre? E aí eu vou trazer um exemplo mais prático. Muitas vezes o processo, por exemplo, ele está suspenso, teve um movimento lá de suspensão desse processo, ele está com status suspenso no Projude, mas esse processo, mesmo estando com esse status de suspensão, ele teve um julgamento, né? Houve um julgamento e teve um movimento lá de julgamento nesse processo. No Projude, esse processo vai continuar suspenso, ele vai continuar com o status de suspenso. Para o CNJ, esse movimento de suspensão, esse movimento de julgamento, ele tira o processo de suspensão. Então, como a gente faz essa leitura conforme, né, essa parametrização, essa lógica do CNJ, então nós vamos pegar esse processo como se ele estivesse ativo, porque assim é a forma como o CNJ também entende o processo. Então, a gente tenta trazer a realidade mais próxima possível daquilo que o CNJ também lê, né, e da forma como ele vai contabilizar isso lá para o nosso prêmio CNJ de qualidade. Então, só dando um spoiler, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí no próximo webinário do dia 9. São vários movimentos que geram essa retirada do processo da suspensão. A gente vai entrar mais em detalhes com relação a isso nesse webinário do dia 9.
mas era só para tranquilizar. A gente tem recebido muito questionamento, muita pergunta com relação a isso, mas é para tentar explicar um pouco, né, essa questão e deixar o pessoal mais tranquilo, né? Já estão sendo feitos trabalhos também para poder tentar alinhar isso, né, do Projude também fazer essa movimentação de retirada do processo da suspensão, quando ocorrer esses movimentos, mas isso é algo que demanda tempo, demanda análise, demanda desenvolvimento, então não é tão rápido para que isso aconteça. Mas a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe aí no webinário do dia 9, era só para trazer essa informação e tranquilizar um pouco aí todo mundo. Beleza? Obrigado, Wilton. Obrigado. Um abraço. Para o encerramento desse webinário, com a palavra, Dr. Reinaldo Dutra. Bom, Roberto, acredito eu que eu fiquei na função de encerrar aqui, mas temos também o desembargador Marcos e o presidente, que às vezes podem querer mandar um recado final aqui para todos. Eu queria só dizer que para os antes, né, que estão felizes com a possibilidade do Flamengo ser rebaixado, que fiquem tranquilos, que nós iremos nos recuperar e não haverá rebaixamento. Muito pelo contrário, esse é o ano do Penta. Seremos Penta no Tribunal de Justiça e Penta na Libertadores. Flamengo vai dar a volta por cima e vamos continuar também mantendo o Tribunal de Justiça rumo ao Penta, tá? Então, agradeço a todos vocês pela presença e passo a palavra ao presidente, ao desembargador Marcos, que se quiser mandar alguma mensagem para os nossos magistrados e servidores. Ok, vamos lá. Presidente, desembargador Leandro Crispim. Quero aproveitar o ensejo para parabenizar ao pessoal que comandou o webinário hoje. Foi um encontro muito produtivo. A gente fica cada vez mais empolgado com a administração que vem sido conduzida e o alinhamento de todos. Estamos começando um novo ano. Este é o primeiro webinário de vários que teremos e vamos caminhar juntos aí para, ao final do ano, termos mais um selo diamante e receber também o prêmio pelo prêmio, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, senhor presidente. O Marcos está aí? Doutor Reinaldo. Então, O desembargador Marcos tá, mas eu acho que ele não quer falar do Flamengo, não. Nem da Napolina? Perdeu? Eu só vou aproveitar a oportunidade aqui, ó, que falou Flamengo, a desembargadora Sandra apareceu ali na hora. Mas quer concordar aí com o doutor Reinaldo e também só agradecer a participação de todos. Eu fiz questão de ficar aqui até o final, apesar de ter várias coisas aqui, mas dá para ir trabalhando com o computador. E parabenizar pelo nosso webinário, parabenizar o tribunal, a iniciativa, e tenho certeza que os outros, cada um vai ser melhor do que o outro, que a gente vai pegando cada vez mais e que juntos nós seguiremos nesse propósito aí, vamos conseguir, com certeza, esse Penta, o Hexa e daí em diante. Desembargador Marcos? Desembargador Marcos? Doutor João Divino quer a palavra, Roberto. Doutor João Divino. Desembargador Marcos? Eu também completo 50 anos de funcionário do Poder Judiciário esse ano, avisar o desembargador Marcos, eu comecei lá na Praça Cívica, em 2 de agosto de 1976. Obrigado, abraço. Olha, beleza, nosso jubileu, colega. Exatamente, cinquentinha. Bem, pessoal, todos, em nome do senhor presidente, Neto Reinaldo, encerrando, né? Todos magistrados, magistradas, servidoras, servidores, quem participou desse webinário, em nome do presidente Desembargador Crispim, a todos nosso muito obrigado pela presença. Tenham um bom descanso, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Abraço a todos. Domingai, saudações, Reinaldo. Desembargador, é isso aí. Saudações.